Olá, mulheres! Aqui é a série Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos continuar o capítulo de número 6, Compreendendo e Superando a Depressão, do livro de Joyce Meyer, Administre Suas Emoções. Vamos lá? Doença, desassossego e divisão. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa. Ele me envolve como a gola da minha veste. Jó 30:18. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Salmo 18:6. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios 1:10. A palavra doença significa simplesmente desconforto. É uma força de morte em menor escala. Se uma pessoa se sente mal o tempo todo, sua falta de conforto pode facilmente arrastá-la para a depressão. Por esse motivo, dizemos que a doença é algo que nos deprime. Estar em desassossego é se sentir perturbado ou estar cheio de ansiedade ou sofrimento. Isso também é uma coisa que nos deprime e que pode levar a um estado de depressão se não for tratado imediatamente da forma adequada. Como vemos em 1 Coríntios 1:10, divisão se refere a dissensão, facção, desarmonia, discórdia ou conflito. Para muitas pessoas como eu, a divisão também é uma coisa que nos deprime. Odeio desarmonia e dissensão. Detesto discussões e brigas. Não suporto facções e divisões. Eu costumava ser brigona e estava sempre provocando situações. Agora eu amo a paz, a harmonia e a tranquilidade. Nada me deixa mais triste do que a divisão, seja dentro de mim mesma ou entre aqueles a quem mais amo, como os membros de minha família. Estou certa de que Deus sente o mesmo pela sua família. A divisão, assim como todas as outras coisas que nos deprimem, resulta de seguirmos os sentimentos em vez de seguirmos o espírito. Como lemos em Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? O resultado final de todas essas coisas que nos deprimem é o mesmo: emoções inconstantes que mais cedo ou mais tarde levam ao sofrimento e à destruição. Coisas que nos levantam. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários? São muitos os que levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Salmo 3:1-3. Embora nesta vida haja coisas que nos deprimem, também existem coisas que nos levantam. Na passagem, o salmista diz que apesar da sua situação de desassossego, ele não está desesperado nem deprimido porque sua confiança é o Senhor, aquele que levanta a sua cabeça. Em Hebreus 12:12, nos é dito: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. E em 1 Timóteo 2:8, o apóstolo Paulo escreveu: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Quando estamos deprimidos, tudo ao nosso redor começa a desmoronar e a perder a força. Nossa cabeça, nossas mãos e nosso coração começam a ficar descaídos. Até os nossos olhos e a nossa voz ficam baixos. Essa posição e atitude de abatimento pode nos deprimir ainda mais. Quando estamos nessa posição de abatimento, o Senhor nos diz, como disse Abraão: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Gênesis 13:14. Os nossos olhos e corações estão para baixo porque estamos olhando para o problema e não para o Senhor. Em Gênesis 13, lemos que os pastores de Abraão e os de seu sobrinho Ló
estavam discutindo e brigando porque não havia espaço suficiente para os rebanhos de ambos passarem juntos. Então Abraão sugeriu que Ló fosse para um lado e ele fosse para o outro. Ele deu a Ló a chance de escolher para que lado ir, e o seu sobrinho escolheu as melhores terras. Abraão ficou com as terras mais pobres para si e para seus servos e seus rebanhos. Àquela altura, o Senhor lhe disse para erguer os olhos e olhar em volta, em todas as direções, pois ele estava lhe dando toda a terra, tanto quanto ele podia ver como herança, prometendo abençoá-lo e multiplicá-lo abundantemente. Esta é uma boa lição para lembrarmos hoje. Quando as pessoas nos decepcionam, em vez de ficar desanimados e deprimidos, o Senhor quer que decidamos erguer nossa cabeça e nossos olhos e olhemos em volta, confiando nele para nos levar a uma situação melhor, porque ele tem isso para nós. É muito tentador dizer, de que adianta? E simplesmente desistir em vez de seguir em frente em uma nova direção, como Abraão fez. O Senhor está constantemente nos exortando a erguermos nossos olhos e nossas cabeças e corações para contarmos nossas bênçãos e não nossos problemas, para olharmos para Ele em lugar de olharmos para o mal que Satanás quer nos causar, porque Deus tem planos de nos abençoar e de nos multiplicar abundantemente. Não importa como sua vida chegou a este ponto, você só tem duas opções. Uma é desistir e abandonar tudo, a outra é continuar prosseguindo. Se você decidir continuar prosseguindo, mais uma vez terá duas escolhas. Uma é viver em constante depressão e miséria. A outra é viver com esperança e alegria. Escolha viver com esperança e alegria. Não significa que você nunca mais terá que enfrentar decepções ou situações desanimadoras. Significa apenas que você decidiu não permitir que elas o abatam. Em vez disso, você vai erguer seus olhos, suas mãos, sua cabeça e o seu coração e olhar não para os seus problemas, mas para o Senhor, que prometeu conduzi-lo à abundância e à vitória. Satanás quer colocar você para baixo, mas Deus quer levantar você. Qual dos dois você vai escolher? As coisas que nos deprimem ou as coisas que nos levantam? O Espírito Santo é quem nos levanta. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e suplente, para que fique convosco para sempre. João 14:16. Você sabia que o ministério do Espírito Santo inclui o ministério de levantar pessoas? Vou pedir ao Pai para enviar o Espírito Santo sobre vocês para ser seu consolador. A palavra grega, de onde a palavra consolador é traduzida neste versículo, é parakletos, que significa chamado para o lado de alguém, para ajudar alguém. Em outras palavras, o consolador é aquele que vem para ficar ao nosso lado, para nos encorajar, edificar e exortar. Tudo que o Espírito Santo faz é nos manter para cima. Cada um de nós tem de enfrentar e lidar com decepções e com pessoas e situações desanimadoras todos os dias de nossas vidas. Recebemos o Espírito Santo para nos ajudar a fazer isso. Ele é aquele que nos levanta constantemente para impedir que fiquemos deprimidos. Prosseguir para o alvo ou empurrar para baixo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13 e 14. Como mencionei, a palavra depressão ou deprimir não aparece nas versões mais utilizadas da Bíblia. Então a procurei no dicionário. De acordo com o dicionário Webster, deprimir significa abater no espírito, entristecer, empurrar para baixo, abater, diminuir a atividade ou a força de enfraquecer. Quando Satanás se levanta contra você e contra mim para nos deprimir, ele está tentando abater o nosso espírito, nos entristecer,
nos empurrar para baixo, diminuir a nossa atividade e a nossa força para Deus. Ele está tentando nos impedir de seguirmos em frente, porque um dos sinônimos da palavra deprimido é retrógrado. Satanás quer usar a depressão para desligar o nosso interruptor de energia, para nos empurrar para trás, ao passo que Deus quer nos dar poder e nos empurrar para frente. A questão é, estamos prosseguindo para o alvo ou estamos sendo empurrados para baixo? Os efeitos da depressão. Uma das definições do dicionário para a palavra depressão é uma área afundada abaixo da área que a cerca. Oco. Satanás quer nos arrastar para baixo, para uma posição de afundamento, para que estejamos abaixo de todos os demais e fiquemos ocos por dentro. A definição psiquiátrica para depressão é um estado de neurose ou psicose marcado por uma incapacidade de se concentrar. Em extrema depressão, uma pessoa pode ficar tão incapaz de se concentrar a ponto de ser levada cativa por Satanás. Em minha própria vida, estive em um estado tão deprimido que podia ler a mesma frase em um livro sem parar e ainda não conseguir captar o que ela estava dizendo. Por quê? Porque a minha mente não estava funcionando adequadamente. Embotamento, incapacidade de se concentrar, insônia e sentimentos de desalento e culpa e até um isolamento completo ou parcial da sociedade são sintomas de extrema depressão. Algumas vezes eu ficava tão deprimida que não queria ver ninguém e nem mesmo me vestir. Só queria ficar sentada em um quarto escuro, completamente só e sentir pena de mim mesma. A única coisa que eu fazia para passar o tempo era assistir algum filme sentimental na televisão que me fizesse ter um ataque de choro durante a noite inteira. Na verdade, quando Dave e eu nos casamos, fiquei tão deprimida que pensei que eu quisesse cometer suicídio. Então marquei hora para falar isso com meu pastor. Quando nos encontramos, eu havia me penteado cuidadosamente para a ocasião, como sempre faço quando saio. Assim que entrei no gabinete dele, eu disse: "Pastor, acho que vou me matar." "Não, você não vai", disse ele. "Ah, sim, eu vou", respondi. "Não, você não vai", ele repetiu. As pessoas que estão planejando cometer suicídio não se dão ao trabalho de pentear o cabelo, colocar maquiagem e se arrumar. Então ele estourou a minha bolha completamente. O que eu estava sentindo não era uma depressão suicida, mas simplesmente uma forma suave, mas miserável, que havia surgido por eu dar ouvidos ao inimigo em vez de dar ouvidos ao Senhor. Deus te abençoe e até o nosso próximo áudio, se o nosso maravilhoso Deus assim o permitir.